Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui ouvindo e assistindo o canal do Professor Moisés, introdução à programação do curso de Engenharia de Software da UFAM. Aqui é a famosa aula que é gravada ao vivo com os nossos alunos aqui, 31 combatentes aprendendo a programar no meio da pandemia. Senhores, na última aula eu havia deixado com vocês um pequeno desafio, dado adiantado os horários da segunda noite e tal. É o seguinte, qual é o mote que a gente estava falando? Nós estamos atualmente, né, estamos cobrindo o conteúdo dos comandos que fazem administração de repetição, de laços, que são o enquanto, o para e o repita. Para IP, eu não vou focar tanto na diferença de um e outro, porque a gente usa, a gente vai realmente focar no problema e ver formas diferentes de resolver e tal. E a última, na segunda-feira eu propus a gente terminou no iniciozinho resolvendo a parte final do probleminha do número primo, do somatório dos números primos encontrados no intervalo, e a gente começou agora a brincar um pouquinho mais agora de analytics. Então a gente agora está começando a obter estatísticas de alguma coisa. E aí a gente usou como mote o aluno, e para isso a gente criou uma classe chamada sala. Aí a gente criou o atributinho básico da sala, aí, obviamente, o atributinho. Se tem um atributinho, tem getSet da sala. E a gente criou o método estatística idade alunos. Olha que bacana. O comando repeat aqui, cara, eu acho que é o repeat. Eu acho. Eu vou dar uma olhada aqui. Daqui a pouco eu vejo. Mas acho que é repeat, que tem lá na documentação do Javalos. Aí, como é que eu fiz aqui com vocês? O objetivo do nosso estatística idade de alunos é o seguinte: a gente vai ler uma quantidade de idades. Olha o modo que eu fiz, né? Qual é a hora que a gente para de ler idades? Quando o nosso sistema, lá o nosso métodozinho, lê uma idade negativa. Se a gente lê uma idade negativa, significa que acabou as idades dos alunos, é para a gente começar a fazer, a mostrar as respostas finais que a gente tem que ter. Então, eu fiz o meu primeiro método, a gente fez aos pouquinhos. Primeiro resolver o problema de fazer um laço que ele só parasse quando eu lesse um número negativo. Aí, pô, beleza. Depois a gente passou para um segundo problema, que é, pô, vou fazer um acumulador dessas idades que eu li. Pô, beleza, saiu acumulando. Aí na sequência eu fiz como é que eu faço calcular a média? E a gente aproveitou e viu uma coisa que reforçou já na outra aula, a diferença das operações que a gente faz na linguagem Java, que podem causar um que a gente chama de truncamento. Você colocar um valor que está no tipo de dado que ele tem muito mais capacidade de armazenar informação, num que tem uma capacidade um pouco menor. No caso aqui, o exemplo nesse problema aqui é o float. A gente viu que se a gente deixa dessa forma, sem o cast aqui para o tipo float, ele está dividindo em dois números inteiros, ele vai assumir que a divisão aqui é inteira e vai retornar um número inteiro. Não importa o número que você coloque lá do outro lado, se ele é inteiro ou não. Então, por essa razão, a gente colocou um castzinho ali para quê? Aí a gente obriga a divisão que está acontecendo ali, resultado do número float, a gente coloca lá. Então a gente tem a média da idade bem direitinho. E depois a gente imprime a média da idade e a quantidade de alunos na sala. Só que faltaram duas informações aí que eu pedi para vocês implementarem. Que é, como é que a gente indica qual foi a menor idade lida e qual foi a maior idade lida? Como é que a gente faz isso? Bem, aí eu comentei uma coisa com vocês. Como é que a gente consegue fazer isso aí? Tem que inicializar, tem uma estratégia para fazer isso. Pô, beleza, professor. Aí eu comentei com vocês que a estratégia que a gente pode fazer tem um jeito, eventualmente pode parecer fácil, pode parecer simples, que eu vou fazer aqui agora. A gente comenta. A gente levou uma leve adiantada dessa forma de resolver o problema. Eu vou implementar ela agora e eu vou comentar com vocês possíveis problemas que podem ter. Por quê? Ela é uma forma um pouco perigosa de fazer as coisas, porque quando o cara se acostuma a viver perigosamente, às vezes ele pode cometer um ato perigoso num lugar que não dá para fazer aquele ato perigoso, ele vai preso. Então, assim, vamos começar primeiro aqui. Eu vou tentar primeiro resolver o problema de encontrar o menor, e aí o que vai acontecer? Ao encontrar o menor, a ideia é de fazer o maior
análoga, só que a gente só vai inverter os sinais das coisas, tá legal? Então, assim, vamos supor que eu fosse um aluno de IP que, pô, nem tô ligando pro professor Moisés, cara. Eu aprendi num beco escuro da internet como fazer isso. Aí, beleza, vamos lá. Como é que o cara faz aqui na boa a menor idade? A gente declararia aqui, mas antes de eu começar, né? Antes de eu começar, só para desencargo de consciência. Levante a mão aqui no chat do Meeting quem conseguiu resolver essa questão, cara. Levante o chat do Meet aí, vamos lá. Temos 2 alunos já. Eu ouvi 3, cara. Vamos lá, eu ouvi 3. Vamos lá, de 30 alunos, cara. Vamos lá. Eu preciso de pelo menos 10%. 3. Vamos lá, galera. Mas na sinceridade, só 2 tentaram. Nossa. Senhores, cara, eu não sou mãe de Ná, cara. Eu não faço previsões. Mas tenho medo da semana que vem na prova, hein? Cuidado, hein? Vamos lá. Obrigado, Atos. Obrigado, Aline. Vamos lá, galera. Como é que seria, então, a forma de resolver isso aqui da melhor forma possível? Ou, da primeira forma, diga assim, a forma assim, tipo, vamos supor que tu na hora tu esqueceu de como o professor Moisés fez, cara, então o objetivo é entregar, tu quer fazer na loucura, então vamos fazer na loucura. Menor idade está aqui, aí você tem que inicializar a menor idade. Aí eu vou colocar assim, ó, menor idade. Menor idade, aí tu fala assim, professor, vou fazer o seguinte, cara, eu acho que não vai ter ninguém com a idade menor que 100 anos, né, cara? Vou colocar um número bem grande, já que vai ser a menor idade. Beleza. Aí o que vai acontecer? Vamos lá, se a idade for negativa, significa que é para parar de ler. Então, assim, eu estou aqui, eu coloquei aqui que a leitura positiva é verdade, ele entrou aqui. A gente está no laço normal do problema. Li a idade. Se a idade for negativa, para parar de ler, né? Ele sai fora. Se a idade for positiva, aqui acontece a mágica de tudo. Então é aqui que eu tenho que colocar os meus cálculos. Né? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar aqui embaixo o que acontece. Bem assim, se eu comecei com a menor idade igual assim, eu vou perguntar se a idade que eu li ela é menor do que a menor idade. Porque se eu ler alguma idade que for menor que a menor idade, significa que a idade que eu tenho aqui, ó, essa que está guardada, que em tese, essa variável, o que é o objetivo dela? Ela sempre vai guardar a menor idade que eu encontrar. Se eu encontrar alguma coisa menor que ela, eu tenho que guardar essa coisa, não vai ser mais a menor idade. Então, qual é o ponto aqui? Se encontrar uma idade que eu li, eu acabei de ler, ela é a menor idade, menor do que o menor que eu já tenho, na verdade, então, o menor idade passa a ser essa idade. Eu atualizo o meu menor valor. É como se eu tivesse, sei lá, conversando com as pessoas e alguém falou assim, cara, faz a medição das pessoas aí me dá a menor altura que tu encontrou. Aí tem uma fila de pessoas vindo na tua frente, uma por uma. Aí tu mede um próximo, mede um próximo. Aí, pô, chegou uma pessoa que o menor que tu tinha notado tinha 1,72 m e chegou um cara de 1,63 m. Aí tu, pô, ele é o menor que. Aí tu apaga 1,73 m e anota 1,62 m. Foi o que a gente fez aqui. Fez isso, vem aqui e imprime, cara. Opa. Por quê, professor? Porque ele vai andar nisso aqui tudinho. Toda vez que ele entrar aqui, ele vai guardar o menor cara que ele encontrar. Se por acaso o menor cara que ele encontrou foi o primeiro cara da fila, a primeira leitura, beleza, ele vai entrar, ele vai fazer a pergunta aqui toda vez, mas ele nunca vai entrar aqui. Ou ele só vai entrar aqui uma vez, que é a primeira vez que ele vai atualizar. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Vamos lá, vou digitar 20, 23, 25, 27. São as idades aí. A gente assume que, como a gente sabe a resposta que o algoritmo tem que dar, ele vai ter que imprimir 20. Vamos ver, né?
Vou colocar -1 aqui para terminar a leitura. Vamos lá. Ih, cara, eu não salvei, ó. Que mulambo, professor. Acontece, cara. Vamos lá, de novo. 20, 23, 24, 25, 27, -1. Pronto. Ó, o menorzinho foram 5 alunos, a idade média 23,8 e a menor idade foi 20. Pô, legal, professor. E se eu colocar o menor por último? Vamos lá, vamos tentar de novo. Vou colocar o inverso agora. 27, 25, 24, 23 e 20. -1. Continua dando o mesmo resultado, só que ó, o 20 continua aparecendo aqui. E eu inverti a ordem das idades. Então eu continuo encontrando menor da mesma forma. Professor, beleza, eu entendi aqui como o senhor fez. Eu entendi essa lógica aqui. Qual o problema dessa lógica? É o seguinte, para esse problema da idade, isso pode fazer muito sentido. Mas acontece o seguinte, pessoal. Se você quer fazer o teu algoritmo ficar blindado, o que é blindado? Tipo, tu tem uma forma de resolver problema que independe daquilo que você vai fazer, ou do problema que você vai resolver, você pode fazer isso de uma forma diferente, que eu até recomendaria. Mas deixa eu mostrar para vocês o problema. Vamos supor que alguém pega o teu algoritmo aqui e pensa assim, cara, esse algoritmo desse cara é legal, tu passa uma sequência de números e ele retorna a quantidade de números que foi lido, a média, o maior número e o menor número lido. Aí tu, poxa, então dá para reaproveitar esse método em qualquer lugar, né? Pô, porque, ele tá muito genérico, ele funciona para qualquer coisa. Só que a pessoa não leu, não sabe o teu código-fonte, ela não sabe, de jeito nenhum. E ela resolve usar o teu código para fazer a contagem do peso das vaquinhas. Sabe aquele negócio que a gente fez das vaquinhas da última vez? Ele vai querer saber a quantidade de vaquinhas, o peso médio das vaquinhas, a vaquinha de maior peso, a vaquinha mais leve. Aí o que acontece? Aí o cara vem todo pimpão aqui. Ele só fez chamar o teu código. Não, isso aqui vai funcionar. Vou só chamar por um outro método aqui, faço um encapsulamento. Vai resolver a parada. Aí ele vai tentar usar o teu código. Aí vem aqui, aí ele começa a colocar o peso das vacas. 237, 200, 423. Aí assim, aí ele começa. Só que acontece o seguinte, tu colocou a menor idade 100, né? 300, aí, sei lá, 432. Aí terminei de ler as vaquinhas. Pô, a idade, o peso médio das vaquinhas deu certo. Deu certo a quantidade, mas olha só o que aconteceu. Quando você inicializa no braço uma variável do tipo desse problema aqui, do menor e do maior e menor, você automaticamente enterra o teu código. O que significa enterrar o código? Ele só funciona para aquele negócio que está sendo feito, não funciona para mais nada. E aí a gente começa a programar tipo muito fechado. Tipo, se alguém precisa fazer uma biblioteca, eu queria uma biblioteca para encontrar o maior ou menor número de uma certa quantidade de números lidos, onde o critério de parada é um número negativo. O cara, não, pô, o cara fez um código desse ali embaixo. Ah, não, mas ele fez negócio de aluno lá dentro da fonte dele e tal, não pode mexer. Aí o problema, você fez um código que só funciona para uma coisa. E o ideal é que a gente faça um código que possa servir para qualquer coisa, para qualquer problema. Então, assim, do jeito que está aqui, está errado? Não, não está errado. O problema é que ele só vai servir para quando for idade. Ou melhor, ele só vai servir para quando o range, a variação dos números for até 100. Não pode passar de 100. Se a gente estivesse contando aqui qual foram as pessoas que, sei lá, ganharam o recorde mundial de pessoas mais idosas nos últimos 200 anos, provavelmente esse cara aqui daria problema. Então, assim, a gente fica preso a uma implementação. Não é nem implementação, a gente fica preso a uma forma de pensar. Professor, e tem uma forma de eu implementar isso aqui, de modo que, qualquer coisa que eu jogar aí vai funcionar se eu colocar números muito negativos ou muito positivos?
Tem, cara. Tem como resolver isso aqui. Como é que é? A gente está fazendo a leitura aqui dentro do while. Mas eu comentei com vocês, né? Isso aí equivale ao seguinte, né? Tipo, fazendo aquela analogia da fila, né? É dito para você que você vai resolver um problema que vai vir uma sequência de pessoas, vai medir coisas e vai anotar sempre a menor. Tem gente que, vou inicializar a minha tabela aqui com um certo cara que eu vou tirar da cabeça. Aí tem outras pessoas que dizem o seguinte, não, vou fazer o seguinte, cara. Eu só vou inicializar a minha leitura quando eu pegar o primeiro cara. Quando eu pegar o primeiro cara, esse cara vai ser para mim a menor pessoa que tem lá. Então, para a gente matar esse problema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma leitura. A primeira leitura ela tem que ser feita antes de entrar no laço. Como a gente vai fazer ela antes de entrar no laço, a gente resolve o problema. Por quê? A gente inicializa todo mundo assumindo que a gente vai fazer a primeira leitura fora do laço. Então, como é que vai acontecer, pessoal? Vai ser o seguinte, ó, eu vou fazer aos pouquinhos aqui. Tá aqui a primeira idade que eu vou ler. Eu ainda vou corrigir um negócio muito sério aqui, mas antes disso, o que vai acontecer? Eu vou assumir nesse momento aqui, nesse exato momento em que, se o cara inicializar esse programa, ele vai me fornecer pelo menos uma idade. Uma idade correta. Tá legal? Mas a gente pode depois melhorar e fazer que ele leia pelo menos. Assim, se a primeiro número que ele digitar for menos um, ele vai sair. A gente pode fazer isso também. Mas vamos assumir que a primeira leitura é a leitura que vale. Assim, tem pelo menos uma idade válida. Então o que vai acontecer? Quando o cara lê essa idade, você já atualiza aqui, ó. A menor idade é a idade. Beleza. A quantidade de alunos, você já pode dizer que a quantidade de alunos é 1, porque você já leu 1 aqui. A soma da idade não é mais 0, você já pode inicializar com a idade, porque leu 1 aqui. E aí você parte para os próximos. Pô, bacana. O que acontece aqui, professor? Bicho, não importa mais se o cara vai ler número grande, se vai ler número das vaquinhas, não sei o que e tal. Não importa. Você nunca mais vai errar esse problema, porque você agora está inicializando o cara. A primeira leitura está acontecendo fora. Bora repetir aqui o exemplo da vaquinha. Vou colocar aqui, ó, 237, 200, 423, 300, 438, menos 1. Opa, menos 1. Vai dar errado ali porque eu botei 1 ali na frente. Olha aí a parada. Deu 1 aqui, obviamente foi o menor número, né? Vamos inicializar de novo aqui. Vamos lá, 237, 200, 423, 300, 438, menos 1. Agora sim, olha a diferença, ó. Como o menor número era 200, agora o menor número deu 200. Os outros deu tudo certinho, ó. 319,06, que é a média, 319,06 e 5. Só que como o menor número que eu digitei foi 200, agora é 200, não ficou mais 100. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Tem várias formas de a gente fazer as coisas. O negócio todo é a gente entender qual o objetivo de por que a gente desenvolve código e o melhor, como é que a gente faz código? Porque isso aí eu vou dizer assim, é uma coisa que mostra que você virou um cara sênior em desenvolvimento. Quando você começa a desenvolver código pensando, cara, eu tenho que fazer um código que ele possa ser reaproveitado o máximo possível. Eu posso reaproveitar esse código aqui. Por quê? Porque fazendo dessa forma aqui, você não prende o teu código ao uso. Se eu precisar usar de outra forma, numa outra coisa, você vai usar porque você não ficou preso numa certa faixa. E aqui acontece isso. Então, esse é um caso muito legal de que você dá liberdade para o teu código de ele se adaptar para qualquer range que ele estiver trabalhando. Bacana. Então, e como é que a gente resolve o problema do maior? Cara, professor, é só fazer isso aqui, ó. Maior idade. Aí declarei ele. Maior idade igual a idade. Por quê, professor? Bem, o primeiro cara que você vai ler
por que pareça, ele é ao mesmo tempo o cara mais novo e ao mesmo tempo o cara mais velho da turma. Quando é o primeiro cara, só tem um. O que tu pode achar? Ele é o mais velho e o mais novo ao mesmo tempo. Aqui você adiciona um if, ó. Se a idade que eu ler for maior do que a maioridade, maior idade, essa idade. Então, se a idade que eu li aqui no meu laço for maior do que o que eu já tenho, significa que a que eu tenho não é mais a maior. Pega a próxima. Isso aqui, pessoal, seria assim o código mais básico para resolver esse problema aqui, pelo que eu estou avaliando com vocês. Só que tem uma coisa que, assim, parece ser uma bobagem, mas pode deixar o código de vocês, assim, o ponto é, pode deixar o código de vocês um pouquinho mais rápido. Qual é a ideia? Vocês têm que concordar comigo em uma coisa bem básica aqui. Se eu entrar nesse primeiro if aqui, ó, se a idade que eu li é menor que a menor idade, existe alguma chance, se a idade que eu li é menor que a menor idade, existe alguma chance dela ser maior do que a maior idade? Não existe essa chance. Então, eu posso economizar essa pergunta, se eu quiser. Professor que tira o longo esse, né? É um tiro longo, cara, mas acontece. Eu só vou perguntar se o cara é maior, se ele não foi o menor lá. Se ele já foi o menor, não vai entrar ele. Então, assim, essa aqui vou dizer assim, é uma polida, é uma coisa que você faz assim, só para dar uma melhoradinha mais no código. Você economiza uma pergunta. É só pensar o seguinte: se eu der para vocês os números em ordem decrescente do maior para o menor, ele nunca vai entrar aqui para vocês terem ideia. Ele sempre vai fazer essa pergunta aqui, atualiza e vai embora. Ele sempre, na versão anterior, ele sempre faria as duas perguntas. Aqui ele só vai fazer a segunda pergunta se essa primeira que já deu falso. Então, assim, no barato eu economizo uma pergunta uma vez ou outra. O ELSIF, o comando ELSIF? Não, cara, eu estou fazendo aqui básico. Eu estou usando aqui os primeiros, como é que o nome é? Usando os comandinhos basiquinhos. Depois a gente usa os comandos mais o ELSIF total. Aqui eu estou usando assim, comando if else e dentro do comando else eu estou colocando um if. É só para questão didática. Tenho que assumir que todo mundo está começando a programar agora. Então. Mas você, assim, não tem nenhum problema usar o else if não. Pode usar à vontade. E qual é o ponto aqui, pessoal? Agora você tem um código, cara, ele vai funcionar para qualquer coisa. Vai funcionar para idades, vai funcionar para peso, em tonelada de coisa, não sei o quê. A única diferença aqui é que o teu método, qual o ponto dele aqui é, ele só funciona para números positivos. Você tem que avisar, olha, o critério de parar desse método é um número negativo. Então só vai funcionar para números positivos, então, diferente de zero. Legal? Vamos rodar agora para ele ver aqui como é que ele fica. Agora resolvendo um problema geral, né? Resolver o problema geral, aí a gente vai fazer depois que eu vou dizer aqui, a perfumaria, né? É aquele negócio bacana, né? Vamos lá. Oi, JavaC, eu digitei alguma coisa errada aí. Pronto, agora vai. Tá esperando eu ler, né? Então eu vou ler agora a idade da rapaziada. Então vamos lá, tem um cara de 21, tem um cara de 20, outro cara de 20, tem um cara de 23, tem um cara de 24, tem um cara de... mais de um cara de 20... Opa, tem um cara de 2 de... Não sei, 2 vai ser o menor. 23... 20, aí menos 1. Olha aí. Idade média 19 anos e meio, são 8 caras. Por que caiu tanto, professor? É porque tem um cara aqui que é o outlier. É o cara que puxa o negócio para baixo. E tem aqui 24. Pessoal, baseado nisso, isso aqui é uma base para a gente fazer muita coisa. E aí, quando a gente aprender, na segunda-feira, vocês vão ser apresentados ao conceito dos vetores. Quando vocês forem apresentados ao conceito dos vetores, a gente vai repetir esse cara aqui, só que utilizando, em vez da leitura manual de alguém digitando, a gente vai ler
um vetor, né, uma estrutura objeto vetor, um objeto vetor de alunos. Aí dos alunos a gente vai pegar a idade e assim por diante. Então, vai ser um negócio bem bacana a gente criar aqui, porque vocês vão ver que a gente vai atualizando o código com as coisas novas que eles estão gerando, vão sendo criados. Tipo, vocês vão ver que a sala vai ganhar um atributo chamado alunos, onde vai ter um array, né, aqui de objetos do tipo aluno. Que aí a gente fazer a matrícula do aluno, que a gente colocar o aluno na sala, a gente vai tirar o aluno. Então a gente vai ter métodos que vão colocar aqui. Depois a gente executa lá, estatística da sala. Pô, imprime estatística. Aí já foi, pô, ele imprime a estatística da idade dos alunos. A gente pode fazer um monte de coisa aqui que a gente queira. E a gente pode depois adaptar, pô. Isso aqui vai fazer para uma academia, idade e peso, sei lá, e assim por diante. Um negócio bem bacana, idade e altura, faz uma correlação dos dois. Uma coisa bacana aqui, pessoal, é o seguinte. Quando a gente também tiver vetores, a gente vai poder fazer um cálculo que é bem legal, que estatística é o cálculo da moda. O que é uma moda, professor? Moda é o número que mais se repete numa lista. Você tem um conjunto de números, a moda é aquele que acontece mais vezes. Ah, professor, bacana. E a mediana, professor? A mediana é o seguinte, você tem uma quantidade de números, aí suponha que você ordena esses números. Quando você ordena esses números, o número que fica na posição central do conjunto, ele é a mediana. A gente vai poder também calcular esses caras aqui, porque o legal da mediana é que ela elimina esse caboclo aqui, ó, que é o outlier. Tem um cara que sai da estribeira aí. Se você compara tipo, a média e a mediana, e a média e a mediana estão muito próximas, significa que o pessoal dentro daquele conjunto está mais ou menos estável, não tem assim grandes variações e tal. Eu quero até repetir, como professor de vocês de P, se dediquem muito a cálculo, tá? Cálculo 1 e cálculo 2. Por quê? Vocês vão precisar disso para quem quiser entrar no mundo de aprendizado de máquina e de mineração de dados. Vocês precisam saber muito cálculo 1 e cálculo 2. Muito. Por quê? Você precisa saber séries, você precisa saber derivadas, precisa saber integrais. É importantíssimo. A gente programa, a gente só está sendo capaz de resolver esse problema aqui porque a gente sabe continhas básicas. De somar, subtrair, dividir e tal. E a gente está usando aqui uma métrica de estatística. Então aqui é outra disciplina que eu quero que vocês, assim, durante o curso de vocês façam com a maior atenção possível. Principalmente quem vai querer fazer a parte de mineração de dados e... Vamos dizer assim, as partes que assim, o pessoal gosta muito hoje em dia, né? Que o mercado está pagando muito, né? O cientista de dados. Cientista de dados é um cara que tem que manjar muito, muito de programação, tem que manjar muito de cálculo, tem que manjar muito de álgebra e tem que manjar muito de estatística. Quem pensar em fazer um mestrado e um doutorado, mais ainda estatística, pessoal. Estatística, eu vou dizer para vocês, é o que separa um bom pesquisador do mau pesquisador. Porque às vezes o bom pesquisador, ele consegue expressar, ele consegue justificar bem as ideias que ele tem, porque ele sabe usar estatística. Ele sabe interpretar as coisas. Programar, que é escrever código, não vai levar vocês muito longe, não. Agora, o que vai levar vocês assim até ponto que poucas pessoas vão? Você saber muito cálculo e saber programar muito. Você saber álgebra linear e saber programar muito. Você saber muito estatística, cálculo e álgebra linear e saber programar muito. Por que eu digo isso para vocês? Quem gosta de computação gráfica, implementar jogo, não sei o quê, é só álgebra linear. Na verdade, assim, computação gráfica tinha que ser até renomeada, assim, tipo, álgebra linear aplicada. Isso que é computação gráfica, é só álgebra linear. Então, dediquem-se à álgebra linear, a álgebra 1 e 2 que vocês vão fazer, cálculo 1 e 2. Quem quiser fazer equação diferencial ordinária, recomendo muito também. E aprendam, façam com muito carinho o curso de estatística de vocês, tá legal? Não achem que computação é só programar. Programar é o mais básico de tudo. Cara, isso aqui é o trabalho de peão, de pedreiro. Eu estou ensinando vocês aqui no início já a ser pedreirinho na nossa área. Para vocês se destacarem, ganharem dinheiro, serem bons caras na área, foquem em quem resolve problema. Quem resolve problema? Matemática. Quem é matemática? Cálculo e álgebra. Se vocês ficarem bons nesses caboclos aí, brother, vocês vão fazer muito sucesso. Legal?
Pessoal, vamos continuar aqui para dar mais um gás aqui no nosso problema. Eu quero que vocês dêem uma melhorada aqui agora no seguinte. Como é que é o ponto? A gente está lendo aqui uma quantidade de alunos que a gente não sabe a priori qual é a quantidade que a gente está lendo. Tá legal? Então, o que acontece? A gente leu uma certa quantidade de idades, atualizou aqui a maioridade, só que a gente não fez uma melhoria muito boa nesse código. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar a minha classe sala lá no nosso arquivinho aqui, né? Cadê o meu... Tá bem aqui. Colocar uma nova versão. Não, colocar a sala toda não, colocar só a estatística dos alunos, né? Vou atualizar aqui o nosso arquivinho de fonte de aula. Olha aí. Mais uma versão fontes de aula agora, só com o método estatística e idade de alunos. Tá legal? Qual é o ponto agora? Alguém pode me perguntar, professor, cara, se eu quisesse de alguma forma saber em que posição, tipo, a pessoa me deu, vamos fazer, eu quero dar uma melhorada nesse código aqui, de modo a saber alguma informação a mais, do tipo assim, pô, professor, eu queria saber qual era, assim, tipo, qual era a posição que estava o aluno que tinha a menor idade. Tipo, ele foi o 13º aluno, foi o primeiro aluno, foi o quinto aluno. Como é que eu faria para melhorar o meu código de modo a saber exatamente, tipo assim, o cara da maior idade foi o aluno de número 5, o aluno de número 6. Eu vou dar agora para vocês 5 minutinhos. Pode pegar o código aqui que eu botei aqui no nosso fonte de aula de hoje, da aula do dia 11. Eu quero que vocês melhorem o código. A partir do código que está aqui, que vocês estão vendo aqui, vocês imprimam, junto com a idade o menor e o maior, onde ele estava, se ele era o aluno. Aí vocês podem, assim, usem a contagem do índice, que a gente chama, tá? Tipo, o primeiro aluno era o aluno 0, e assim por diante, tá? Então, assim, me digam qual era a posição ou índice, que a gente chama, né, do aluno que tinha a menor idade, ou índice do aluno que tinha a maior idade. Do jeito que a gente está colocando aqui, podem ter vários alunos que vão ter a menor idade. Por exemplo, alguém está digitando, aparece o 20 várias vezes. Eu quero o primeiro, só o índice do primeiro aluno, que é o que está acontecendo aqui. Então, eu vou pausar aqui e vou dar 5 minutinhos para vocês, 5 não, um pouquinho até mais, para vocês elaborarem o código. Como é que vocês melhorariam esse código para deixar ele preparado para essa tarefa, tá legal? Então agora eu quero saber não somente a menor idade, mas onde estava esse primeiro cara que ficou com essa menor idade, tá legal? Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos para todos aí. Vamos dar uma pausazinha agora. Bem, senhores, estamos de volta aqui. Passamos alguns minutinhos aí para o pessoal dar a sua melhorada no código. Agora eu vou colocar aqui a minha versão. Eu aproveitei o intervalo e já dei uma melhorada na minha UX, na minha conversa com o usuário, para ele não ficar um cara triste sem saber o que ele tem que fazer, onde ele tem que fazer as coisas. Então, vamos lá. Eu pedi para a gente agora identificar aonde estão, qual é a posição, qual é o índice do aluno que tinha a menor idade e também querer saber o índice do aluno que tem a maior idade. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que criar índice maior e colocar índice menor. Tá legal? Como é que vai ser? A gente tem uma variável aqui que ela conta a quantidade dos alunos que tem. Então, assim, para fazer sentido, o índice maior, que é esse que eu acabei de ler aí, ele é o 0. E o índice menor também é o 0, porque o valor que está no menor e no maior ainda continua sendo do aluno do índice 0, tá legal? Então, por isso que eu coloquei o índice aqui. Agora, quando eu quiser saber qual é o índice do aluno, eu tenho só que, quando ele entrar aqui, eu tenho que pegar esse cara. Mas olha uma coisa importante. Eu coloquei o conte alunos aqui, certo? Se eu fizer isso, eu vou pegar o índice de um aluno que não é o presente. O conte alunos aqui é do próximo. Sempre lembrem disso, a gente está lendo um número
quando ele vira, quando ele incrementa a leitura, porque ele está assumindo um certo cálculo. Então, assim, tipo, eu li esse cara aqui, incrementei no final. Li esse cara aqui, fiz umas cálculos, incremento no final. Então, o conte mais não pode ficar aqui. Conte mais, ele fica aqui no final do else. Aí agora vai dar certinho. Por quê? Se eu ler o próximo aluno e ele for o menor, a idade que vai. O índice do menor, que vai ser o menor, o índice menor, né? Vai ser o contador do aluno que eu estou agora. Que vai ser o conta alunos. Ele vai ser o aluno daquele momento. Isso é importante, porque às vezes a gente comete um erro desse que não vai causar nenhum problema de compilação. Você vai compilar e vai dar tudo certinho. Vai ter, caramba, como é que isso pode ser possível? Vai dar tudo certo. Vai dar errado. Por quê? Porque nesse caso aí a gente estava incrementando antes, então a gente incrementa no final. Tá legal? E quando for maior, pessoal, então a gente faz uma linha aqui. O índice maior, você coloca aqui, recebe idade. Pronto. Agora, quando ele sair do laço, eu vou ter certinho o índice, aonde estava, em que posição do que eu li estava o maior número e aqui onde estava o menor. Aí eu vou fazer aqui, ó. A idade da turma a idade do aluno mais novo é tal. E eu vou dizer, ó. E estava no índice. Aí eu adiciono aqui, índice menor. Opa, índice. Completando aqui. Estava no índice. Ver se está tudo certinho aqui. Ainda mais velho, mais novo. Acho que vai dar certinho, hein? Vou dar um espacinho aqui que eu não gosto de deixar tudo muito colado não, apesar de por compilador isso não fazer diferença nenhuma. Vamos compilar. Java C, main, Java main. Fiz cuidar de um aluno, vamos lá. Então eu vou colocar, vamos lá, 30, um cara muito velho nessa turma, 20, 21, 23, 24 e 22. Aí menos um para sair. Aí beleza, vamos lá. Leitura terminada, imprimindo estatísticas. Média da idade da turma é 23,33. Quantidade de aluno na turma é 6. O aluno mais novo é o 20 e está no índice 1, então é 0, ó, e 1. A idade do aluno mais velho é 30 e estava no índice 0. Ó, perfeito. Então o nosso cálculo está fazendo exatamente aquilo que a gente quer. A gente pode fazer alguns testes, pessoal, que é importante, para ver se está tudo, se não tá, as coisas não estão funcionando muito estranhas, não. Como é que estão esses testes? Você cria alguns cenários para ver se o teu código vai funcionar com algumas entradas estranhas. Por exemplo, digitar tudo zero. Então, é um jeito de fazer. Será que vai dar tudo certinho? Vamos lá. Aparentemente está tudo certo. Então, beleza. Por quê? Por que às vezes é legal você dar uma entrada toda dessa zero? Porque vai que em algum momento você fez algum cálculo que dá uma divisão por zero. Aí é bom pegar agora. Tá legal? Eu aproveitei o zero e botei números todos iguais. Então a gente pode testar um com números todos iguais. Tipo, colocar lá 50 para todo mundo. 50 menos 1. Média da idade da turma 50. O aluno mais novo tá. Mas não é 0, 0. Porque ele pegou o primeiro aqui. O primeiro que tinha aquela idade. Bacana. Ótimo. Fiz uma melhoria no meu código aí. E aparentemente ele não afetou o código, continua todo certinho. Então, o que eu queria aqui praticar com vocês hoje, nessa primeira parte da aula, é
Como a gente consegue fazer essas melhorias nos códigos utilizando esses cálculos aí? Agora, qual é a atividade que eu quero propor para vocês agora? Que eu vou dar agora um tempinho um pouco maior para vocês fazerem. Eu não sei se vocês lembram, a gente fez um algoritmo mais cedo, tipo mais cedo no curso. É, deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui é o exemplo do Java, né? A gente fez um exemplo, não sei agora se eu fiz lá direto lá no, no Codebase com vocês. É aquele problema da multa de trânsito. Qual é o ponto da multa de trânsito? A gente podia fazer um algoritmo da seguinte situação aqui, que é o que eu queria que vocês fizessem. A gente fez, acho que a gente fez. Ah, eu sei qual é o que a gente fez. A gente não fez a multa de trânsito, a gente fez aquele que diz a idade, dada a idade do cara, ele diz alguma coisa, dá uma mensagem fofinha dada a idade da pessoa aqui. Qual é o ponto que eu queria fazer com vocês agora? Que aí está no comando C. Cadê aqui? Aqui no cliente, está aqui, ó. O que eu quero propor para vocês aí agora? Entendeu? A gente vai adaptar a ideia do que a gente fez aqui na sala para a ideia do cliente. Como é que vai funcionar? Lembra que a gente está imprimindo aqui uma classificação por idade, né? Se a gente dado uma idade, né, que a gente tem para um certo cliente, a gente diz qual é a geração dele, né? Qual é a idade que eu vou querer fazer para vocês aqui dessa sala agora? Aqui? Como é que a gente vai melhorar essa sala? Vocês estão vendo que a gente está fazendo um negócio cada vez mais elaborado. Você vê que a gente separou os clientes aqui por idade, né? E para cada idade a gente colocou uma certa estatística para essa idade. Tipo assim, o cara da idade tal é de tal geração, da idade tal é outra geração, e assim por diante. O que eu quero que vocês façam agora? Nessa mesma método aqui, idade estatística para vocês vão fazer o seguinte para mim. Eu quero também que vocês imprimam a faixa de idade dos alunos. Agora, vamos supor o seguinte: alguém chegou, olhou o método de vocês, cara, esse método de vocês está muito legal, método para fazer estatística. Pô, eu quero fazer agora um dashboard para ver como é que está separada a idade, porque aí está mostrando a idade da galera, a média e tal, mas eu queria ter uma avaliação melhor e eu quero ver como é que está a separação das idades dos alunos. Aí tu pergunta, você quer essa separação de como? Eu quero o seguinte, a gente espera que nesse curso, nessa aula que a gente vai dar, nessa instituição, os alunos vão ter entre 20 e 60 anos. Então eu quero que você, baseado na entrada de dados, continuar a mesma entrada de dados aí, você vai continuar me fornecendo média, maior, menor, mais velho e tal, mas eu quero que você me diga o seguinte: quantos foram lidos que estavam entre 20 e 30, assim, 20 até 29, depois 30 a 39, 40 a 49, tipo nos 20, assim, quem estava nos 20 a 29, quem estava nos 30 a 39, quem estava no 40 a 49, quem está no 50 a 59, quem está no 60 até assim, 50, aí morre no 60. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês usem esse cara aqui como base para esse método, tá legal? Então, o método, a ideia agora é que vocês imprimam uma estatística para mim, entendeu? Da separação da idade dos alunos que vão entrar nesse método aí, por faixa de idade. Aí vou imprimir, ó, tantos, assim, faixa de idade, imprima de faixa de 29, de 20 a 29, aí tem tantos alunos assim, porque aí seria a entrada de um método gráfico que faria um dashboard para alguém. Tá legal? São 7 horas e 10 minutos, eu vou dar para vocês um pouquinho mais de tempo dessa vez. Eu vou dar 15 minutos para a gente ver a primeira parte do código aí, como é que a gente faz a avaliação aqui. Tá legal? Vamos lá, pessoal, mais 15 minutinhos aí para vocês programarem junto aí comigo. Valeu! Vamos lá, pessoal, voltando aqui.
O desafio que eu iniciei hoje aqui, eu tive uma ideia bem legal. Nós vamos fazer o seguinte. Então, qual é o desafio? A gente agora, além de calcular, né, todas essas estatísticas aqui que a gente está fazendo, a pessoa que contratou a gente para fazer essa estatística lá para a universidade dele pediu para a gente também imprimir uma informação baseada na faixa de idade, porque ele falou, não, eu gostei muito desse seu método, eu quero usar ele para todos os cursos, então eu quero ter uma noção de como é que está isso para a universidade inteira. Então ele pediu para a gente dividir em faixas os alunos e dar a quantidade de alunos de cada faixa. Lembrando, a gente está contando aqui a idade dos alunos de uma vez só, para a quantidade de alunos geral. Só que agora ele quer uma quantidade específica, tipo, ele quer uma quantidade de alunos que tenham entre 20 e 29 anos, depois entre 30 e 39, 40 e 49 e de 50 a 60. Então ele quer que tenha essa parte. Na verdade, sim, para facilitar até a implementação de vocês, de 50 em diante, porque aí ele dá uma avaliada lá, porque é uma universidade, a maior parte dos alunos vão estar mais ou menos naquele perfil aí. Então, qual é a minha dica que eu quero dar para vocês? Usem esse método aqui, classificação por idade, como base, vocês provavelmente vão usar ele como base, para melhorar esse código aqui. Se vocês conseguirem modularizar, vai ser melhor ainda. Mas eu não vou dizer, não dar o spoiler de como é que a gente faz isso de uma maneira bem legal. Tá legal? O que eu vou fazer? Vocês vão ter uma tarefinha de entrega que vai aparecer aqui no Colab Web. Eu vou atualizar ele com as aulas que já foram gravadas, essa aqui que vai ficar gravada. Vou atualizar e colocar aqui. E aí vocês vão na tarefinha entrega e lá submete o arquivozinho. É só colocar um arquivo .txt com fonte do método. Não precisa colocar da classe toda não, só do método. Tá legal? Aí, sexta-feira, no início da aula, eu vou dar uma olhada nas respostas de vocês, um pouquinho antes, claro. E a gente vai analisar e compilar aqui as melhores respostas. Vou pegar uma resposta, compila aqui, a gente avalia e tal, para ver como é que vocês saíram. Combinado? Então é uma tarefa para a turma toda. Vai valer alguma coisinha, óbvio que vai valer alguma coisinha, não vou dizer agora, porque eu não sei quanto, mas vai valer alguma coisinha. Da mesma forma que a gente exercício lá do CodeBench. Senhores, obrigado a todos pela presença na aula de hoje e vejo você sexta-feira com a resposta dessa solução aqui, desse desafiozinho aqui para vocês. Tá legal? Um abraço a todos e boa quarta-feira para vocês. Valeu!